E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você. O problema e dá atenção demais para ele, ele vira um filho único mimado. Sabe? Eu concordo. A gente tem que pegar o nosso problema e dividir ele com 20 irmãos, que ele vai ter tempo de frescura, sabe? Porque eu vi lá como é bom ser útil. Quando a gente viu aquelas crianças abraçando a gente felizes, cara, olha, os haters que me perdoem, mas vocês vão pro quinto do inferno, porque eu vou ficar preocupado com o hater, com tanta criança do outro lado do mundo me amando, me oferecendo um sorriso tremendo. Isso aí tem uma história interessante, mas é isso mesmo. Quando eu estava indo para Síria, eu fui com tudo muito bem produzido, Igor, sabe? Tudo, cara. Eu tinha contatos em Beirute, porque eu sabia que eu ia entrar por Beirute, né? O governo falou que eu tinha para Beirute primeiro. 4h30 da manhã, entendeu? E põe o tapetinho, tem que voltar pro lado de Meca. E o interessante é que, geralmente, a gente que é cristão, quando uma pessoa é muito religiosa, muito espiritual, você fala que ele tem o joelho calejado. Para eles lá é a testa calejada. Do chão. Porque ele põe a testa no chão e marca aqui mesmo, né? Quando você vê um sujeito muçulmano com um machucadinho aqui, saiba que ele é muito religioso. A gente brinca com isso. Foi o caos. A gente fala caos com OLS no final. Caos. Foi o caos. Porque a coisa foi pesada, velho. Eu não passei, mas assim, eu fico sempre ouvindo casos como esse que o Cléster falou e eu posso até filosofar um pouquinho em cima disso, filosofar barra teologizar, né? Criar uma teologia. Estamos em guerra, isso é inevitável. Seja uma guerra ideológica, uma guerra cultural, política, física, com bomba. Então a questão não é estar fora da guerra, porque você está inserido nela. De que lado eu estou na guerra? E eu fiquei pensando assim, enquanto o Cléster estava contando a história dele, como seria a experiência de eu ser um jornalista de mim mesmo? Eu cobrir a minha reação diante dessas situações. Porque a gente cobre muito na terceira pessoa do singular e do plural, né? Eu quero ver como eles vivem, como ele reage e eu. Então, quando ele falou, por exemplo, aí, a questão lá dos muçulmanos, a gente tem os bons exemplos em todos os lados. Você tem muçulmanos como esse que o atenderam bem, mas você tem também muçulmanos que querem odiar em nome de Alá. Com certeza. Alguns loucos chegaram lá de destruir o World Trade Center, né? Na igreja... Fez aniversário dois dias atrás. Exatamente. É verdade, agora. Nas igrejas, realmente, tem algumas situações que é exatamente o que ele descreveu. Uma vez, um autor chamado Philip Yancey, ele descreveu uma situação que ele, conversando com uma prostituta, ela falou o seguinte: eu não vou para a igreja porque é mais fácil encontrar sexo numa esquina do que um abraço dentro de uma igreja. Olha isso, né? Cara, olha isso. Então tem isso também. Só que uma pergunta honesta que a gente tem que fazer, eu sou religioso, você também é evangélico, se 90% da igreja que eu frequento fosse Rodrigo Silva, ela estaria melhor ou pior do que está hoje? Se 90% do Brasil fosse Rodrigo Silva, Cléster Cavalcante, Igor... Se fosse eu, tava ferrado. Não, mas aí a gente tem que fazer essa pergunta. Mas essa pergunta, ela ia virar um caos mesmo. Para um cara que não está disposto a admitir os próprios erros, para um cara que não está disposto a fazer sua autocrítica, ela é uma pergunta que ela sempre vai ter resposta sim. E até melhor. Exatamente. Mas não, na verdade não. Sabe por quê? O camarada pode até mentir e falar, não, está melhor sim. Mas ele sabe que ele está mentindo para si mesmo. Então, quando eu coloquei essa pergunta aqui, eu não a peguei no sentido de político da palavra, de eu maquiado, dizer assim, não, eu sou uma boa pessoa. Eu estou falando aquela pergunta lá do fundo da alma, aquela pergunta quando você está com um travesseiro na mão. Sabe? O que eu estou fazendo pelo meu semelhante? Então, enquanto o Clécio estava falando tudo isso, eu estava pensando aqui, né? Ele perguntou, se o muçulmano entrar na igreja, qual vai ser a reação da igreja com o muçulmano? Eu perguntei assim, qual seria a reação do Rodrigo com o muçulmano? Né? Porque estavam dois irmãos na igreja lá brigando por causa de político, um Bolsonaro, o outro Lula, não sei como é que foi a questão, eu ouvi essa história. Tá, e se eu estivesse lá, se eu fosse a pessoa que tenho preferência pelo candidato A e estou vendo o candidato B, né? E se eu fosse o provocado? Eu acho que é sempre bom a gente fazer essa leitura na primeira pessoa do singular, até nesse momento tenso que o Brasil se enfrenta, porque
é muito fácil, a gente sempre escreve os problemas na terceira pessoa do singular ou plural. Por que o trânsito em São Paulo está caótico? O paulista não sabe dirigir. Né? Por que tem um problema na política? Porque o povo não sabe votar. Mas quem é povo? É sempre outro, quem né? é sempre o outro, né? né? Então eu até agradeço essa experiência do Clécio. Eu queria que vocês ouvissem essa experiência aqui. Por isso que eu até pedi para ele estar aqui. E eu estava fazendo essa reflexão aqui, Igor, sincero, e que eu gostaria de convidar todo mundo que está assistindo a gente a fazer. E se fosse eu? Né? Como é que eu faria? Se eu estivesse lá na frente? Porque vai ter um dia, eu acredito nisso na Bíblia, em Mateus capítulo 25, que o rei vai voltar. E ele vai dizer, não na terceira pessoa, mas ele vai dizer na segunda. Né? Ele vai falar para alguns e falar o seguinte: venham benditos de meu Pai. Entrem no reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu estive nu, vocês me vestiram. Eu estive preso, vocês foram me visitar. E quando esses perguntarem, Senhor, quando é que a gente fez tudo isso? Ele falar o seguinte: toda vez que vocês fizeram isso ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeram. E Deus tem pessoas que, mesmo não sendo cristãos, tem um teólogo católico chamado Karl Rahner, ele chamava essas pessoas de cristãos anônimos. Porque eles acabavam cumprindo o que o evangelho mandava, mesmo sem conhecer o nome de Jesus, um budista, um ateu, por que não dizer, que às vezes não conhece a Cristo ou rejeitou. Eu não sei, uma vez que eu falei isso aqui, deu muita polêmica, mas o que eu estou querendo dizer é que eu não conheço o coração de ninguém. É lógico, claro e evidente que, como cristão, tem que ser coerente com a minha fé. A única maneira que eu tenho de entrar no céu, desculpem os muçulmanos, desculpem os budistas, desculpem os que têm outros segmentos religiosos, na minha compreensão, o único modo que eu tenho de entrar no céu é pela graça de Cristo Jesus. Ponto. Não posso abrir mão disso, senão estaria sendo incoerente. Porém, muitas pessoas não conheceram o Cristo da maneira teológica como eu conheço. Então, às vezes, ele conheceu Cristo através do gesto de amor pelo seu semelhante. Às vezes, até o nome Cristo chegou para ele de uma maneira tão traumatizante que ele tem ojeriza por causa desses maus exemplos que o Cléster falou. É nesse sentido que eu falo. Uhum. E, às vezes, o último segundo de vida de um ateu vai ser aquele segundo que ele vai... Poxa, Deus, eu queria que isso existisse. Sabe, se eu conhecesse o ladrão da cruz, eu ia falar, esse cara nunca vai entrar no céu. E se eu não tivesse aquela revelação de Lucas 23, 43, eu ia falar, esse cara foi para o inferno de cabeça para baixo. Então ninguém conhece. Por isso que eu falei que eu não estou assustado de chegar no céu e encontrar um muçulmano ali, um budista, um ateu. É Deus que sabe todas as coisas. Cara, Agora eu tenho que preocupar comigo mesmo. E que lado que eu estou nessa guerra? Porque esse é um ponto, Cléster, que eu pego da sua experiência fazendo uma leitura espiritual dela. Estamos em guerra. Uma guerra do bem contra o mal. E os dois lados querem você. As suas atitudes, o seu modo de ser, não é justificação pelas obras, não, mas o seu comportamento perante Deus e o seu semelhante norteiam em qual dos exércitos você está lutando. Então, por isso que eu fiz essa reflexão aqui com base em tudo isso. No grande conflito, eu estou neutro ou eu estou tomando um partido do lado da luta? Isso aí que o Rodrigo falou, Igor, é o seguinte... Lembrando que a gente não está falando de candidato A ou B, tá? Estamos falando de atitude na vida. Não, claro, sim, claro. Sim, porque o que a gente fala, o Rodrigo falou aí? Porque tem os caras sequestrando esse também, discurso. Não, é claro. Não, deixa bem claro aqui. O Cléster emitiu a opinião dele, mas eu não omiti a minha nem a sua. Né? Não omiti a minha opinião nem a sua. Ele deu a opinião eu basicamente dele. quero que ele se foda. Então, você entendeu? Mas forma geral. Mas eu, assim, eu até o imposto de renda vai ser dobrado. Biblicamente eu tenho que obedecer. Jesus falou, dai a César o que é de César. Não tem escolha, né? Tem. Então, tem a sonegação. Mas aí... Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Pedro falou, respeitem as autoridades constituídas. E quando Pedro escreveu isso, sabe quem que era a autoridade constituída? Nero. E Nero, ele foi o segundo pior imperador de Roma, só perdeu para Calígula. Mas note-se que respeitar a autoridade não quer dizer você apoiar, né? Nem concordar com o que a autoridade fala, né? Tem coisas que a gente não tem escolha. Se o presidente for eleito, quem for agora presidente próximo,
eu gostando ou não, eu vou ter de me submeter às decisões dele. Por mais que eu abomine ou eu rejeite, particularmente, assim, sem querer entrar em polêmica, respeitando as posições de cada um e tudo mais... Pra mim, eu sou isentão mesmo, eu sou neutro, eu não voto desde 2012. O Bolsonaro ou o Lula estivesse no poder, eu, Rodrigo, não estou aplicando para você, não. Eu jamais viria a público para xingar de safado, sem vergonha, qualquer coisa. Isso eu faço. Na minha posição, eu escolho mesmo. Na minha posição, eu tenho que ensinar o respeito à autoridade, sabe? É bíblico. Se ele está lá, porque Deus deixou. E é lógico, isso não significa que você vai aceitar tudo passivamente e tudo mais. Mas eu acho que o problema da política hoje, Cléster, é justamente esse. As pessoas estão xingando tanto umas às outras que a gente não está perdendo o principal. Qual é a pauta política e o processo? Acho que esse é o ponto que a gente tem que... Xingar as pessoas, eu não faço, eu não xingo as pessoas. Mas eu até tenho... Nem falei pra vocês, não. É porque a gente já falou muito xingamento. Ele falou que ia te dar esse porra que é o vivo. Olhando pra mim. Aí, mas o que acontece, cara? Eu, até como jornalista e cidadão, eu até tenho tentado, assim, amenizar um pouco. Mas tem coisas que você vê, que você viu a vida inteira. Não dá pra você ver coisas e sabe assim, ele é feio. Menino malvado. Cara, sabe assim... Velho, alguém que vier falar hoje, que acredita, por exemplo, que o Lula é honesto, não faça isso, né? Cara, o Petrolão foi uma coisa absurda, bilhões de dólares desviados, sabe? O esquema do triplex, mas é só um triplex, ele ia se corromper por isso? Sim. Quem já viu, cara, um cara que foi presidente da República e ver um triplex com a própria esposa e ser recebido pelo dono da construtora, não foi um corretor, foi o dono da construtora. Alguém achar que isso não era uma propina, mas não tem nada no nome dele. Claro que não é propina, amigão. Se tivesse o nome dele, não era propina. O meu apartamento é meu nome porque eu paguei por ele. Ninguém me deu debaixo dos panos. Alguém vinha com esse discurso, não, Lula é honesto. Não é honesto. Alguém me dizer, Bolsonaro é honesto. Não é honesto, é outro ladrão. Como é que um sujeito, como é que a família de alguém compra 51 imóveis, Igor, pagando em dinheiro vivo? Quem, pelo amor de Deus, paga um imóvel em dinheiro vivo? Imagina um caminhão chegando com um monte de dinheiro. Eu fiz um cálculo. Eu fiz um cálculo bem curioso. Mas na época, o teu cálculo, ele levou em consideração a nota de 200? Não, escuta, não. Até isso, você é esperto. Até isso eu fiz. Eu peguei uma nota média, R$50. Tá. Nem 5, nem 10, nem 20, nem 100, nem R$50. Um dos imóveis da família Bolsonaro custou R$6 milhões. Você pagar R$6 milhões em espécie com nota de 50, dá mais ou menos um prédio de 20 andares de altura, empilhando as notas uma em cima da outra. Imagina alguém levando isso para pagar. Imagina o trabalho de quem recebeu o pagamento contar esse dinheiro. É óbvio que isso é corrupção, meu amigo. Então não vem com discurso. Não, eu vou votar num porque é honesto. Não, são dois ladrões. Agora tem um ponto que o Rodrigo falou aqui bem interessante, que é a coisa da postura de vida. Os cristãos, que é? Gente que não é... Não, cristão omisso aí, você falou? Camuflado, não é que você falou? Não, cristão anônimo. Cristão anônimo. Isso é muito bom. Por quê? O ato de ser cristão não é necessariamente, nessa brincadeira aqui, você falou que é bem interessante, o cristão anônimo, o cara pode não crer em Cristo. Se ele não crê em Cristo, ele não é cristão. Não é cristão. Mas ele tem uma vida, uma atitudes de cristão. O cara é solidário, o cara é generoso, o cara ajuda quem precisa, o cara está sempre disposto a colaborar com alguém, o cara é boa pessoa, é um cara correto, o cara que não agride ninguém. Leis tem a ver com o país, a vida da sociedade, mas religião, velho, cada um segue a que quiser, ou não segue nenhuma se quiser, entendeu? Esse é o mundo que eu acho que é o que tem que ser. Eu concordo com ele, mas vou botar uma pimentinha aqui. A parte que eu concordo é a parte da separação igreja e Estado, tá certo? Porque o país tem que ser laico, até para que a religião tenha sua liberdade. E quando eu falo laico, é laico nos dois sentidos. Tanto no laico do teísmo, como no laico também do ateísmo. Porque, por exemplo, aí um outro ponto, você não entrou nisso aqui, que tem muitos militantes ateus também que, usando a questão do país laico, criticam qualquer postura, por exemplo, religiosa dentro de uma universidade pública, mas o ateísmo metodológico pode ser ensinado. Então, quer dizer, o laico é laico. Não é para falar de Deus nem para afirmar, nem para negar. Mas o sujeito, dando uma de inteligentinho, né, ele quer detonar com a religião dentro de sala de aula,
mas ele quer dizer que isso é laico. Não, laico é não falar de jeito nenhum. Isso que é laico. Laicismo é isso. Exatamente. Então não vou falar nem para defender Deus, nem para atacar Deus. Uhum. Agora, por outro lado, aqui que vem a pimentinha que eu queria usar, é que eu concordo com a questão de seguir o que o Cristo falou, mas pelo comprometimento com o Evangelho, eu não posso parar nesse ponto. Aí que entra, que muita gente vai entender por que às vezes o crente é um pouco chato. E eu entendo. Eu vou explicar por quê. Se o que o Evangelho falou, Igor, é verdade, é uma coisa tão importante que eu seria o seu pior inimigo se eu não contasse aquilo. Você entendeu? Lembra aquela menininha que salvou não sei quantas pessoas na praia lá quando teve aquele tsunami? Eu esqueci agora o nome. Não, tô por fora. Foi quando teve aquele tsunami que até virou caso lá Ai, gente. Oi? Eu vou lembrar o nome aqui. Eu sei que virou filme? Virou filme, inclusive. Tá. Mas foi nesse que virou filme. Tem um caso de uma menina que ela salvou não sei quantas pessoas porque ela tinha prestado atenção na aula na escola, menina da escola primária. E a professora tinha ensinado sobre os tsunamis de geografia. E quando o tsunami vem, a água recua. E quando a menininha estava brincando com o pai lá, que a água recuou, ela lembrou da aula da professora e começou a gritar para todo mundo sair da praia. Eu sabia. Não é isso? Oi? Na Tailândia. E aí muita gente ouviu a menininha e saiu. E outros que não ouviram se lascaram. Aquela menininha pareceu a louca, porque a praia recuou. Puxa, que oportunidade legal ver estrelas e tudo mais. Olha, pode ir até lá. E a menina começa a gritar para sair, mas é porque ela tinha uma informação que se ela não desse, ia custar a vida de todo mundo. Então vamos ser coerentes. Se eu sou um arqueólogo, um teólogo, trabalho com a Bíblia e acredito na Bíblia, e a Bíblia me fala o processo da salvação, a volta de Cristo, o juízo final, e eu não conto isso para você, eu sou a menininha na praia sabendo da desgraça que vai acontecer e caindo fora com minha família e deixando você se lascar. Sim. Agora, só que nesse exercício de falar para você que o tsunami vai vir, sem nenhuma evidência disso, tão tátil, a não ser o afastamento ali, eu vou passar por louco. Eu vou passar por um débil mental, por um chato. Então, a questão de fazer o bem que o Cléster falou é verdade, mas ela tem um certo limite. Uma vez tinha um rapaz que falou para Jesus assim, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, o que está nos mandamentos, né? Não está lá? Não matar, não roubar, tal. Aí o jovem virou para Jesus e falou o seguinte, mas isso eu tenho feito desde a minha juventude. Ele falou, ótimo, mas uma coisa basta a você. Vai lá, né? Vai, vende tudo que você tem, dá metade aos pobres, depois vem e me segue. Olha, nem vender e dar para os pobres era o ponto final. O ponto final agora vem e me segue. Então, se eu não chamar as pessoas para seguir a Jesus, eu não estou completando o meu trabalho. Aí, nessa questão, que é difícil o exercício, eu entendo a indignação do Cléster contra os políticos de um modo geral, mas, por outro lado, aquela questão, será que eu também não tenho que exercer o sermão da montanha? Se o teu inimigo te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Se alguém te bater na face esquerda, oferece também a direita. Quando Jesus pregou isso, e o Cléster sabe que ele conhece a Bíblia, o ambiente cultural da época era muito parecido com o do Brasil hoje. Muito parecido, porque você tinha os herodianos, que queriam manter a família de Herodes no poder. Você tinha os zelotas. Olha isso, família no poder. Quer que se lembra? Quer que se lembra isso? Já ouvi falar. Família que quer se manter no poder. Pois é, mas por outro lado você tinha também os zelotas, que eram... Agora vai ficar parecendo que estou jogando indireto para o outro lado. Os zelotas eram quase como se fossem grupos de sindicalistas, porque é isso mesmo. É isso mesmo. Flávio José Assim. era dos pesqueiros e tudo mais, que queriam, com a espada, expulsar Roma de lá e tirar os herodianos. Você tinha os fariseus, que era o partido meio lá, meio cá. Estava tudo muito dividido. E os romanos tinham, entre várias regras, por exemplo, aqui, se você estivesse andando, você é um judeu, eu sou romano, eu, por lei, posso obrigar você a andar carregando a minha mochila por 1 milha. Eu podia obrigar isso. Fora os impostos que eram... Nossa, muita coisa. Roma ia lá, muita gente cresceu. Eu estou escrevendo um livro sobre Maria Madalena, e a história de Maria Madalena, onde Maria Madalena foi criada ali em Magdala, em frente você tem a parede do Monte do Arbel,
onde Herodes mandou matar muitos judeus. Muitos. Ela cresceu naquele ambiente ali. Era um poço, sabe, para explodir. Aí vem Jesus, que diz que é o Messias, e fala assim, devemos dar tributo a César? Todo mundo estava esperando assim, que ele fosse quebrar o pau. Daí ele falou assim, não, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O templo de Jerusalém está corrompido. Pedro, vai lá e dá a oferta do templo por mim e por ti. E no Sermão da Montanha, ele virou e falou, se o teu inimigo te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Se o teu olho esquerdo te faz pecar e ir para o inferno, arranca o olho e vai para o céu. É lógico, é uma figura de linguagem. Aí que eu fico pensando, até que ponto eu, como cristão, vou dar argumento para o ateu de que essas palavras são mera retórica, que elas não têm valor prático. Essa que é a questão. É difícil, é quase impossível, se não for pela graça de Deus eu não faço, mas tem valor prático. Isso não estou falando para ser vaquinha de presépio, nem ter sangue de barata. Mas é aquela oração de São Francisco. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Não porque eu sou um cara legal. Não, mas porque a graça de Deus trabalha em mim e eu tenho... Eu vejo Mas tu sim. tem a pretensão de ser, governador, presidente? Nunca. Então você está no lugar certo. Eu acho que você está fazendo, eu imagino aqui, o que você devia estar fazendo, que é espalhar a palavra de Deus conforme você acredita e tudo mais, e todos os ensinamentos bíblicos, e agir dessa forma e tudo mais. Eu só não sei se eu gostaria que você fosse presidente. Mas aí que tem um detalhe. Aí tem um detalhe muito, muito importante. Nós temos exemplos bíblicos de homens de Deus comprometidos com a religião mais do que eu, que foram ministros de Estado, o profeta Daniel, por exemplo, José do Egito, que é uma história bonita que está no Gênesis, e eles deixaram um excelente papel ali. E eu vou responder a pergunta que você não fez diretamente. E se eu fosse presidente? Eu ia lembrar que eu não seria presidente dos Adventistas do Sétimo Dia, sou presidente do Brasil. Então eu tenho a minha convicção religiosa por um lado e tenho a minha obrigação como presidente do outro. Não é que eu estou negando os meus princípios, mas eu posso explicar de maneira muito clara. Não precisa dar um exemplo como presidente, não. Eu, por exemplo, se eu fosse um psicólogo, eu tenho as minhas convicções que aquele camarada ele está errado. Mas eu tenho que deixar ele descobrir isso. Eu não posso enfiar a goela abaixo. Se eu for um médico, vou dar um exemplo que vai caber para mim, para vocês dois estão sentados aqui. Quando você é o pai enlutado, não menosprezando a dor, é mais fácil, porque todo mundo vem te consolar. Você é a vítima. Agora, e quando você é o cara que bebeu mais do que deveria e dirigiu e por estar embriagado, matou uma criança de 5 anos? Como é que você se perdoa? E a graça ela é tão maravilhosa que ela me dá o poder de perdoar e de me sentir perdoado por ele. Parece complicado mesmo. Mas, pô, imagina... Já que a gente estava falando antes... Voltando à questão de ser presidente. Mas você entendeu o lance? Entendi. Eu não entendi nada que ele falou agora. Tô brincando. É a vodka. É a vodka. Mas, pô, deixa eu jogar mais uma pimenta, então, já que a gente tá falando sobre um Estado laico ou um líder político e religioso ao mesmo tempo. Não, digo só uma coisa, o Rodrigo falou aqui. Você falou, cara, não tem nenhum problema em um líder político ser religioso. O cara pode ser religioso. É normal que as pessoas tenham algum tipo de fé. O problema é quando ele quer usar a fé dele e impor a outras pessoas o que ele está crendo. Exatamente. Eu não tenho... Não, que sua pergunta foi se o religioso não tem mais a tendência a lutar. A história, no contexto que a gente está vivendo, parece que sim. Porque nós vivemos uma situação... Eu acabei de assistir o filme do Elvis. Agora. É bom? Não vi ainda. Eu gostei. Muito bom. Eu fiz até um vídeo sobre isso no YouTube, coloquei lá. Depois você assiste meu vídeo lá, me dá uma moralzinha. Tá. Mas eu gostei do filme, mas conhecendo um pouco a vida do Elvis, tem muita licença poética ali. Eu não vou dar spoiler aqui, mas tem coisas do Elvis que não entraram no filme. Ele morre no final. Vou avisar logo. Elvis não morreu. Elvis não morreu e a Terra não é redonda. Tá.
Bom, basicamente ele tá dizendo que o Elvis cheirou muito mais pó do que ele cheira no filme. Exatamente. Mas então o que acontece? Então teve muita licença poética. Mas o ator foi tremendo, assim. Tem um vídeo que tem o Elvis cantando de verdade e ele parece nada sincronizado, cara. O cara. Legal. Olha, eu não sou crítico de cinema, como você falou que. Mas eu acho que esse cara merece o Oscar. Porque você vê depois na internet o Elvis fazendo o show dele e o cara do lado fazendo, mas, cara, é nada sincrônico, sabe? Então, não é qualquer um que faz uma interpretação daquela. Mas voltando à questão, tem um detalhe do filme do Elvis que me chamou a atenção. Sempre colocarem os jovens que querem desafiar o sistema como os mais inteligentes, mais espertos, e os religiosos como sendo os ridículos, os racistas, os quadradão e tudo mais. Isso não é verdade. Eu sou religioso, sou conservador e não sou quadradão, senão eu não estaria aqui. Você está entendendo? Então existe esse estereótipo hoje, essa propaganda do crente ridículo, que não tem doutorado, que só fica falando besteira, que não sabe o que fala. Eu trabalho com método científico, eu participo de banca da USP, eu acabei de participar de um mergulho arqueológico agora para ver uma questão bíblica lá. Eu fui no Oriente Médio trazer. Quer dizer, eu não estou brincando com a minha fé, e como eu, tem muitos aí. Mas eu já notei que às vezes a minoria barulhenta faz pensar o que você acreditar. Uhum. E aí eu termino minha resposta, que minha batatinha está esfriando, dizendo o seguinte: é muito perigoso o problema da propaganda. Tá certo? Quando a gente fala da propaganda, essa ideia de que o ateu, o não religioso é mais light, mentira. A prova maior é que morreu muito mais gente na mão do comunismo chinês, tá certo? Do comunismo soviético, do que da Inquisição espanhola. Os dois estão errados. Tanto é errado matar em nome do Estado, quanto matar em nome de Deus. Os dois casos estão errados. Mas se for para jogar com números, você está entendendo? Pergunta o pessoal de Cuba se eles estão felizes. Lá é só cara radical, pô. Vai na Europa, lá na Rússia, lá, o cara é radical. Lá na China, radical. Então, os que não são religiosos também gostam de enfiar a goela abaixo. Gostam, com então, para certeza. mim, a questão não é se o camarada é religioso ou se ele não é religioso. É que tipo de ser humano ele é. Concordo. Porque dependendo do tipo de religioso que você vai ser um ateu gente boa ou um ateu endemoniado. Sim. Ou você vai ser um religioso gente boa que espelha Deus no seu coração, ou você vai ser um religioso que eu tenho vergonha... Endemoniado. Cara, tem um episódio bíblico que eu falo muito sobre isso. Que mostra muita coisa Dá licença, eu já volto. Pode ir. À vontade. Está liberado. Vou liberar. Que é o seguinte, Igor. Aquele episódio em que a gente fala muito sobre religião e pessoas religiosas, né? Na época de Jesus, a lei dos judeus era os 10 mandamentos, como é até hoje. E a lei judaica mandava apedrejar a mulher adúltera. E aí tem um episódio em que tem uma mulher adúltera na rua, as pessoas estão prestes a apedrejá-la, e Jesus chega, né? E ele fala: atire a primeira pedra que nunca pecou. Vê que ele não falou que a lei estava errada. Jesus era judeu, teve educação judaica. Mas aí ele coloca as pessoas, né, diante da seguinte questão: se você também peca, porque não interessa se é adultério, se é homicídio, se é mentira, é pecado, segundo a Bíblia, né? Ali naquele momento. Jesus fala isso. Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. E aí todo mundo para. Ninguém apedrejou a mulher. Jesus ali, ele colocou o contrário à lei. A lei religiosa da época. Aliás, Jesus foi crucificado por ter essa postura contra o poder, contra as autoridades, muitas vezes contra a lei. O Rodrigo Adventista respeita o sábado. Jesus fala, está na Bíblia, claramente, não é o sábado que é senhor do homem, é o homem que é senhor do sábado. Jesus trabalhou no sábado, Jesus curou no sábado. E ele fala isso. Ou seja, a vida de Jesus inteira, eu digo muito isso.
Jesus era um cara de esquerda. Jesus, ele se colocava contra o sistema, né? É essa postura que o Rodrigo falou, de você, independentemente da sua fé, você se colocar como uma pessoa boa, entendeu? Que se preocupa com o outro, que se coloca no lugar do outro, que quer ajudar. Eu acho que esse é o grande ponto da questão. Não interessa se o cara é evangélico, católico, budista. Um grande amigo meu, que eu considero um irmão, é pai de santo, é do candomblé. A gente sabe a fé que tem, que eu tenho, ele sabe que ele tem. A gente se ama e é um cara maravilhoso. Então importa muito mais, saindo da questão da religião, entrando na vida da sociedade, que vai entrar, claro, na política, importa mais que tipo de ser humano aquela pessoa é, aquele governante é, do que a fé que ele tem ou diz ter, porque também tem isso, né? Muita gente política diz que tem uma fé para poder trazer votos para si. O Brasil é um país que cerca de 90% se declara cristão, seja evangélico ou católico, né? Inclusive tem pessoas de outras religiões que não é nem evangélico nem católico e que também creem em Jesus, que também se diz cristã. Então, assim, sinceramente, eu fico muito mais preocupado a gente ter no poder, seja o presidente, o governador, prefeito, assim, pessoas boas, entre aspas, pessoas assim, humanas, digamos, pessoas que em suas decisões, suas declarações, suas atitudes, demonstram estar preocupadas com o ser humano. Isso para mim é muito mais importante do que uma pessoa que num discurso fala, se Deus quiser, sabe? Graças a Deus. Eu sabe? queria que esse cara existisse, Cléster. Eu peguei o bonde andando, mas eu ia falar isso também. Eu queria o bonde andando, mas tem uma questão também que às vezes a gente tem que ter em consideração daquelas filosofias políticas que eu estava colocando, né? Eu também estou procurando esse cara ideal. Mas, já que Jesus não é candidato, eu colocaria o seguinte, tá? Jesus, se Jesus fosse candidato, eu voltava até a votar. Até votar. Mas vamos colocar, às vezes assim, olha, de uma nota de 0 a 10, o menos ruim está 5,5. Mas se não tem o 6, a gente também não pode cair na utopia, falar assim, não, como não tem o 10, tá, mas o melhor está 5,5. Então o que eu vou fazer? Então aí que entra aquela questão da consciência. Estuda, dentro das opções que você tem, qual que é a melhor? Se não você usar a palavra melhor, usa a palavra menos ruim, não é? E confia em Deus. E ainda que venha alguém que não é o que você preferia, lógico. A sua situação é diferente da minha, né? Como você é jornalista e tudo. Ensinar as pessoas a ser um bom cidadão, né? Aquele negócio assim, eu vou... Porque é interessante. Inclusive, eu não voto, mas eu acho que as pessoas deveriam votar. Eu não você não vota porque você justifica? Você... Não, eu só não voto. Aí paga lá os 50 reais depois lá. E 50 reais, cara, é 2 e pouco, pô. 50. Pô. Mas assim, é que o meu título tá no Rio e isso não é justificativa não, porque eu, mesmo morando no Rio, eu já não votava. Não sei, não confio em nenhum deles. E aí eu não queria participar desse teatrinho, não. Deixa eu aqui. Mas você devia votar, você devia prestar atenção. Eu não sou exemplo pra nada. Não sou exemplo pra nada. Inclusive, eu concordo totalmente contigo, velho. Se não tem ninguém em quem você confie, que lhe representa, não vote em nenhum dos dois. Eu faço isso. Eu não vou, cara, se tem 2 candidatos que não representam, que eu não gosto de nenhum dos dois, não confio em nenhum dos dois, eu não voto tranquilamente. Sem medo nenhum. Mas no primeiro turno tem uma porrada. Então vote alguém no primeiro turno. Não, mas é que eu tô assim, ó. É que eu tô. Pode ser o L do Lula ou pode ser a minha do Bolsonaro. Eu sou Maria da Iota, ok? Só tem uma coisa que você fala o seguinte, eu não sou exemplo de nada, mas é que tá, nós somos. E eu tô, tá bom. Então, como exemplo, eu tô falando, vote em alguém. Especialmente no primeiro turno. Não, agora eu tô assim. Especialmente no primeiro turno. Não, é verdade, porque às vezes a nossa atitude, a nossa omissão, qualquer coisa, tem jovens que estão se espelhando na gente. Quando você falou, imagina se 90% da sociedade fosse como a gente. Eu ia pensar, fudeu, porque 90% ia votar em ninguém. Não tem um lance que o não votar também ajuda? Como é que é esse negócio? Esse é a época do papel. Não, isso é lenda. Quando vota branco, tem como. Parece que entra numa conta diferente lá. Eu acho que não votar é a mesma coisa que nulo. Mas na maquininha não tem como votar branco. Tem. Tem um botão branco.
Ah, é? É. Nossa, gente, eu nunca prestei atenção É, nisso. tem um botãozinho lá que é o branco. Não, o 00 é nulo. Que é diferente de E a branco. maquininha aceita o 00. Sim, aí que não é ninguém, aí sai como voto nulo. Não votou em ninguém, que é a mesma coisa que não votar. E não conta pra ninguém, né? O É, nulo não é conta pra ninguém, não conta pra ninguém. Mas você devia votar. Olha aí, de novo. Caralho. Você devia votar. Faz assim, que é a minha e o Éder. Tá. Deixa eu ver o que os caras estão mandando pra gente aqui. Agora que entrou em aborto e política, o bicho deve estar pegando aí. Ah, não sei, talvez não. Vamos ver. O Vitor Malvar mandou aqui, ó. Salve, salve família. Queria agradecer ao Rodrigo Silva. Me perdi por muito tempo na fé porque questionava muito as coisas. Rodrigo me fez ver que é válido questionar e que me ajuda a acreditar mais em Deus. Você me edificou. Sou muito grato. Aí, ó. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Glória a Deus. O podcast Três Irmãos mandou aqui, ó. 3 gigantes juntos, Igor, Rodrigo e o nosso irmão Cléster. Quando sai o livro novo? Estamos ansiosos. Grande abraço a todos e parabéns pelos convidados. O pessoal aí, Igor, é de Minas Gerais. É. Eu tive lá tem acho que uns 2 meses com ele, um podcast bem legal. Aliás, se você curtir a ideia, eu te indico lá para isso. Onde em Minas Gerais? BH? Não, de Uberlândia. Uma cidadezinha perto de Uberlândia. Eu conheço. Lá tem Mar Cruzeirense ou Mar Galo Doido? Podcast Três Irmãos. Valeu, abraço para vocês. Olha, a pergunta dele. Agora, isso é pior do que falar de política. Cara, fala não de sei galo se- doido se lá ou é- cruzeirense, Eu não né? sei se lá- Hã? Tu é cruzeirense. Eu sou pernambucano, sou do esporte. Ah, tá. Esporte? Ah, não. Ô, manda buscar lá aqueles caras lá pra gente resolver. E eu sou 87 de atleticano. quem? O STF já disse isso. mete De novo. essa, cara. O STF tá decidido. O STF. Onde é que tá a taça? Tá lá na Ilha do Retiro, rapaz. Flamenguista aqui. Futebol dentro do campo. E eu sou atleticano não praticante, só pra registrar. Ah, é? Não, então, eu também acho. Futebol dentro do campo. Por que o Flamengo não jogou? Porque o combinado não era esse. Não, não. Cara, Claro que fudeu, era. nós vamos discutir isso. Pra cá. Mas se o peixe for um tal estado que não dá pra pular mais pra dentro, ele vai morrer. O inferno é isso, a ausência absoluta de Deus. Agora, o ponto mais bonito de tudo isso, eu acho que mais do que a preocupação se existe ou não um inferno, é ficar extasiado diante da beleza de saber que Deus está mais interessado em salvar uma pessoa do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Então, preocupe com o céu. O inferno, deixa pra lá. Gostei. Talvez seja a melhor forma de encarar a questão mesmo. Foca no que é maneiro. O Ricardo Nunes mandou aqui, ó. É real paradoxo pensar que a religião pode fazer mal ou bem. Na história, tá cheio de casos de figuras que usaram a religião para perseguir, prender ou matar pessoas. Vocês acreditam que essas práticas de poder acontecem hoje também? Manda um abraço para toda a família GAS e papai. Caralho. Valeu, papai. Ah, é? Valeu, papai Gladson. Gladson. Salve, Gladson. Gladson. Família GAS. O que quer dizer isso? Não sei. Mas, bom, deixa eu ver. Só de novo aqui. Faz, igual ele falou lá dentro da igreja, o sujeito. Por que choca mais isso? Porque até que tudo bem você encontrar um cara doido que dá um tiro no outro no trânsito, mas dentro de uma igreja, com um pastor pregando, um ancião, né? Porque essa igreja não tem pastor. Essa que teve esse episódio aí é mais dolorido. Aí eu admito que o ônus pior fica pro nosso lado. Nós que falamos que temos fé, que somos de Deus, porque a figueira tá cheia de folhas. Então o pessoal tá esperando encontrar um fruto ali. Vai ali pra... Procurando algo, procurando Deus, encontra O oposto. O oposto. Exatamente. Então é pior. Nesse caso, eu só penso... O que é que faz um indivíduo entrar numa igreja com um revólver? Também não sei, cara. Parece absurdo. Ó. O Zé Guilherme mandou aqui, ó. Se Deus é amor. O Tropa de Elite. Então Deus às vezes permite as provações para que a gente amadureça e vá para o céu, né? Para que a gente acorde qual que é o nosso papel nesse mundo. Se a gente sofrer demais, a gente não suporta. Mas se a gente sofrer de menos, a gente não sabe qual mal é o mal e não. Quantas vezes você parou para pensar na realidade da vida com um caneco de cerveja enquanto seu time estava ganhando? 0. Agora recebe uma notícia que você está com câncer.
você começa a pensar em coisas que você não tinha pensado. Descobre que a sua filha agora Ou está com tá, leucemia. ou tá na Síria com a arma na cabeça, né? Ou tá na Síria com a arma na cabeça. Cara, Você é um exemplo vivo. tem- Eu posso falar que sua vida tem dois clusters aí. O antes e o depois da Síria. Tem muita coisa que você até já sabia teoricamente. Passou a valorizar mais. Sim, sim. Tem um amigo meu mandando aqui umas coisas, tá falando nos comentários lá do programa. E aí tem a galera esculhambando porque eu falei que Jesus era de esquerda, né? Acho que o pessoal não entendeu o que eu falei. Porque assim, não é política, não é que Jesus era do PT, não é isso, para quem não entendeu. Se você tem uma pessoa que suas atitudes, várias vezes, o Rodrigo está aqui. Para mim, o Rodrigo assim, é o cara que mais entende de teologia, de arqueologia do Brasil, assim. Não, tem muita gente boa. Não, nós, assim, sabe, você entende muito, você conhece muito. Jesus, o que eu falei aqui quando você estava saindo, não foram 2, 3 vezes, várias vezes Jesus se colocou contra o poder instituído, né? Contei aqui a história da mulher adúltera, né? A lei mandava apedrejar, Jesus colocou contra, não contra a lei, contra a atitude, né? Quando ele foi lá no templo e quebrou os comerciantes, destruiu tudo, Jesus foi perseguido, foi crucificado justamente por não se adequar às leis do Estado, ao que o Estado queria fazer, a dominação. Jesus tinha sempre essa postura. Jesus ajudava todo mundo que precisava, estava sempre disposto a curar, curou no sábado. Então, isso que eu falei, a postura de Jesus diante do poder instituído era de um cara que era contra aquilo. Isso, se você pensa, eu sempre digo que assim, eu sou oposição sempre. Quem está no poder, eu sou contra. Então, na minha cabeça... Se há governo, eu sou contra. Exatamente. Por suposto. Che Guevara. Aí o que eu penso? Eu sou sempre de esquerda. Che Guevarinha. Che Guevara pra mim. Eu até me enrolei nessa, né? Che Guevara pra mim era outro. Ele não deu a fonte, como jornalista, ele preservou a fonte, Che né? Guevara pra mim era outro idiota, mesma coisa, violento, intolerante, enfim. Esses caras nunca me enganaram. Mas o que eu falei foi isso. A postura de Jesus, a vida de Jesus, as ações dele, os discursos dele, eram sempre nessa linha de esquerda, de você tá, porque no mundo acabou, parece que você ser de esquerda, se você é por defesa ao meio ambiente, por defesa aos direitos humanos, pelo bem das pessoas, parece que você é de esquerda. Isso não é ser de esquerda, isso é ser uma boa pessoa, uma pessoa solidária, preocupada com o outro. Tanto é que eu falei aqui e repito sempre, não tenho partido, nunca votei e nunca na minha vida votei no Lula. Para mim é um ladrão, corrupto. Isso não está em discussão. Só que, na minha concepção, pelo que eu entendo, do que houve na vida de Jesus na época dele, inclusive foi esse um dos motivos, claro, não estou falando de fé, a fé a gente sabe por que foi, mas o contexto social, político da época, Jesus foi crucificado por se colocar, por atacar os interesses do governo. Porque esse era uma das preocupações do governo. Quem é esse cara que está aí, né, levantando pessoas para segui-lo e falando coisas que podem tirar a nossa estrutura, entendeu, religiosa, né? Então, foi nesse sentido que eu falei e repito, Jesus tinha posturas de esquerda, sim. Não de esquerda petista, não é isso. Para quem não tem a cabecinha, não sabe entender, não é que ele era petista. Mas ele se colocava contra o governo, né? Jesus manda na Bíblia aí, seja petista. Eu só mudaria um pouquinho, Clécio, se você me permite aqui, uma cronologia dos fatos. Jesus que tinha... Ô, Igor, quando ele fala, se você me permite, eu tenho chance de ele não permito, não, né? Não, o Estado não pode falar, intervir. É o meu corpo. Você permite só para dizer que foi educado. Não, o corpo dele é as regras meu dele. corpo, minhas regras. A voz sai do corpo, a voz sai do corpo, então... Mas aí o que acontece? Foram colocar a vodka pro cara ver? Vamos lá. Não, mas a questão é o seguinte, será que é Jesus que era da esquerda ou a esquerda que imita algumas coisas de Jesus? Mesmo porque Jesus está no primeiro século. A questão esquerda e direita é século XVIII. Não, mas não estou falando de política, falando de posturas. De posturas. Porque, às vezes, eu sempre preocupo assim, não só com o que está sendo dito, mas, igual eu falei do Igor, eu entendi o que o outro pode entender lá, né? Eu estava fazendo xixi na hora, mas, pelo que eu entendi você falando assim, porque alguém pode pensar assim, tá, então Jesus era de esquerda? Não sei no que dizer isso. Então ele não era de direita.
Então, se eu apoiar qualquer coisa de direita, eu estou indo contra Jesus. Não, nada a ver. E a postura não é essa. E não é que Jesus era da esquerda, é que a esquerda tem algumas pautas que se assemelham ao que Jesus Mas falou. claro, eu não estou falando de A política. direita também. A direita Sim, também. sim, eu né? não estou falando de política, estou falando de posturas na vida, né? Porque Jesus não foi criou-se sempre essa revolucionário, ideia. né? Por exemplo, quer ver uma coisa que... Isso é uma coisa interessante, Igor, que eu criei essa história há não muito tempo. Vê que coisa louca, aí agora sim falando de política, vê que coisa louca que é a cabeça política do brasileiro. Se você falar, eu quero um presidente militar que tenha poder para fechar Congresso, fechar STF. Pensar isso. Hoje, o que é que a esquerda brasileira falaria disso? Eu quero um presidente que seja militar com liberdade para fechar Congresso e STF. O que é que a esquerda do Brasil falaria sobre isso hoje? Eu ia falar que é coisa de direitista fascista. Exatamente. É. Se eu falar, eu quero um presidente militar com poder para fechar o Congresso e STF, o que é que a direita do Brasil extrema vai falar? Quero. Um presidente militar com direito e poder para fechar o Congresso e STF era Fidel Castro. Exato, então. É só porque a situação hoje no Brasil é um Só que- avatar de um só que aí fantasma de A direita. esquerda brasileira, verdade, a é esquerda verdade. brasileira adorava Fidel Castro, que era um militar que passou quase 50 anos governando seu país sem dar ao povo o direito de votar. Em Cuba, isso é legal. Aqui eles não querem. Aqui a esquerda não quer isso. A direita brasileira extremista acha absurdo Fidel Castro, que era militar, dominar o país durante quase 50 anos, com poder para fechar tudo que ele quisesse. A direita brasileira extremista acha isso, Fidel Castro, péssimo, mas quer isso no Brasil. Qual o fundamento? Que coerência tem isso, cara? Se você acha... O cara que é a favor disso aí, ele é tão burro que ele nem pensou nisso, cara. É, mas ele colocou um ponto verdadeiro mesmo, e você também está certo. As pessoas, às vezes, elas... Eu gostei da sua ilustração, foi muito bem, porque Obrigado, você obrigado. pegou os dois extremos aqui. Muito obrigado. Não, mas é verdade, o elogio foi bem sincero. Eu sei. As pessoas agem Ele sabe mais pegar no teu pé, né? sem perceber o que elas estão fazendo. Elas vão pela onda, vão Sim. repetindo modismos. Muito. Por O isso tempo que, inteiro. com o risco de parecer um chato, quando eu pego uma frase e falo assim, peraí, mas vamos pensar do outro lado, peguei a sua frase aqui, é justamente pensando na ponta. Não é que a gente é mais erudito nem nada, mas pensando na ponta. Porque, por exemplo, vamos pegar o caso de Jesus que você falou. Aliás, em relação a Jesus aí, poucas pessoas sabem disso, mas o muçulmano, ele considera Jesus um grande profeta. É verdade. Né? As pessoas pensam que o muçulmano é anticristão, quer matar cristão, isso aí são os extremistas. Né? Mas o muçulmano, ele considera Jesus um grande profeta. Para eles, o Messias de Deus foi Maomé, mas eles consideram Jesus um grande profeta. Não, desculpa, eu corrigi só uma coisinha. O Messias foi Jesus. Maomé foi o maior dos profetas. Sim, É, isso mesmo. ele só não acredita que Jesus é o Filho de Deus. E vou mais além. O Hadish, são aqueles comentários muçulmanos que vêm depois ali da morte, eles acreditam que Jesus, Issa, em árabe, vai voltar para executar o juízo final. Ou seja, eu posso, através do islamismo, falar da volta de Jesus. Eles falam do anticristo, vai vir um anticristo, Jesus vai vir para destruir o anticristo, ele é um grande profeta, ele nasceu de uma virgem, ele operou milagres, Maomé não operou nenhum milagre, isso aqui é interessante. No Alcorão tem vários milagres de Jesus, Maria nascida de uma virgem, no Alcorão. Isso é muito interessante, isso que ele levantou aí. E os caras curtem Maomé. Interessante mesmo. O José Guilherme mandou aqui, ó. Rodrigo, no livro de Judas, Pô, capítulo não vai ter 1... nenhuma pergunta pro Cléster, só pra mim? Não, Tá bem. a galera tá gostando da religião. Eu tô gostando aqui. Desculpa, vou falar. Tá. Baguncei ou deu pra... Não, deu pra entender. Bastante, inclusive. Tá. Sobre os bagulho lá do Mar Morto lá, por que que é Ah, outra você quer história? falar? Tá. Os bagulho do Mar Morto é o seguinte. Os bagulho do Mar Morto, já começou.
Tá bom, vamos lá. Vou soltar uma resenha pra você agora. Os bagulho do Mar Morto, mano, é o seguinte. Mano, não, eu falo mano. Não, mano, não, lá quando eu tô na Turquia, eu brinco com o pessoal que aqui tinha muito corintiano lá, porque você tinha os mano e os otomanos também. Né? Meteu essa. Tinha os mano e os otomanos. Bom, vamos lá então. Eu falei pra não colocar vodka. Né? Eu colocou, o cara tá assim, ó. Como é que essa caixama chorra? Então vamos lá. Até 1948, nós não temos vento. Tá. Então, quando o vento sopra num monte de trigo, o que acontece com o trigo? Ele se dobra. Ele se dobra. Ele é feliz, porque ele se encurvou no espírito, no vento. Assim deve ser a vida do servo de Deus. Quando Deus sopra, você se dobra e se curva humildemente ao chamado. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou: bem-aventurados os que se encurvam pelo espírito, porque deles é o reino dos céus. É apenas um exemplo, eu podia dar dezenas de exemplos. Entendi. Como é que foi esclarecendo a Bíblia, muito legal mesmo. Mas essas palavras aí que tu falou, tu inventou tudo, né? Inventei tudo. E sob efeito da vodka, difícil, então, e com a vodka. Eu tô brincando, Rodrigo. Claro. Jamais diminuiria teu trabalho. Não, cara, por favor. Eu vou falar uma coisa. Pode rir, porque se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfia da religião dele. Tá. Gostei dessa. É verdade, Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Mas eu tenho que usar isso dentro de um contexto. Eu vou dar um outro exemplo para você, de roupa. Você está usando uma roupa que, se fosse nos anos 70, você não iria usar. Talvez nem a barba usaria. Por quê? É porque aquele tempo era ridículo? Não, é porque naquele tempo, o tipo de roupa que nós três estamos usando aqui, a gente estaria, pela vez, de paletó e gravata. Hoje a gente seria ridículo eu vir aqui de paletó e gravata. Então tem coisas que mudam, não podemos perder a essência. Então já expliquei por que não tinha sacerdotisa na Bíblia. Agora vamos ao Novo Testamento. Vão achar que é Itaquera, não é o original. Que Corinto é uma cidade, um porto, mas foi bom você falar, Clécio, que essa é a vantagem do jornalista. Às vezes fala técnico que vai hoje te é assim, né? e Geralmente tudo. é assim. Olha, você que Ué, falou. Jean, aí o cara... Ó, eu não tenho nada a ver com isso. Aí, Jean. Eu sou atleticano não praticante, eu tô fora dessa aí. Mas é verdade, essa expressão corintianizar, eu só não sei agora, falando sério, eu até queria fazer essa pesquisa, se você souber de onde vem o nome do time Corinthians. Também não sei. Eu também não sei, de boa. Agora, dá uma pesquisadinha pra gente aí no Google. Se tem alguma coisa a ver com a cidade de Kel. Então, Maria Madalena tinha um status de discípula de Jesus. Foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado e foi noticiar isso aí. Então, eu acho muito perigoso, por um lado, aqueles que acusam a Bíblia de machismo por tirarem a Bíblia fora de contexto e aqueles que, para talvez ler a Bíblia fora de contexto, querem impor à Bíblia uma política que não lhe diz respeito. Não sei se eu... Bom, eu entendi. Espero que você entenda. Se não entendeu, volta e assiste de novo. E dá mais views. Tanto era comum para todo mundo. Sim. Você entendeu? Bom, mas voltando à questão do evangelho Foi Tomé que ele perguntou? Não, foi a tiragem do seu livro. Com um mês, se eu escrever um livro assim, A Vida Não Autorizada do Papa Francisco. As verdades que o Vaticano quer esconder de você. Em um mês eu vou vender 4, 5 vezes mais do que toda a tiragem. Não porque eu sou melhor escritor do que você, é porque o pessoal quer treta. Então a Bíblia tem 4 evangelhos maravilhosos, mas o pessoal quer aquele que a igreja escondeu, aquele sabe, do perigoso, do secreto, do oculto. E aí vai o sensacionalismo. Eu acho que é isso. É isso mesmo, né, Jean? Bom, então, cara, vocês dois, muito obrigado pela moral, obrigado por virem aí. Eu quero fazer uma coisa aqui, viu? Fica à Você me vontade. ajudou muito da outra vez aqui. Eu estou fazendo o museu lá do NASP ainda, que vocês estão me devendo uma visita. O Cléster foi lá uma vez, conheceu. estamos, né? Muito legal. Eu quero te levar lá um dia. Onde que é? É Engenheiro Coelho. Mas você mandou um carro buscar, eu mando um carro te buscar aqui também. Não tão bonito como o que foi, mas... e eu criei um curso, que eu até falei na outra vez aqui, que é um curso que eu dou na internet, de aulas da Bíblia. Ah, Rodrigo está cobrando, tá vendo? Não, é para ajudar na construção do museu. E uma coisa que até a Laura já me advertiu isso, não só ela, mas outras pessoas, falaram assim, olha, você tem que mostrar também que não é só pelo museu, não, que as pessoas estão sendo beneficiadas pelo curso, independente do museu, que muita informação que eu dou aqui, eu dou na Bíblia. É a Bíblia comentada com o Rodrigo Silva. E nós já estamos com 19 mil alunos. Nossa, estudando a Bíblia comigo toda semana. Toda quarta-feira tem uma aula nova.
E eu vou dar de presente um para você e um para você aqui, viu? Beleza. Eu vou dar um para vocês, um link. E pro pessoal depois lá, entra no meu Instagram lá no Rodrigo Silva Arqueologia, que lá tem o link como é que você pode se inscrever. Eu sei que eu estou com 19 mil alunos, mas se tiver 20, 30, 40, melhor ainda. Não só para ajudar a construir o Museu de Arqueologia Bíblica. Esse é um motivo nobre pelo qual eu estou fazendo esse jabá aqui. Mas mesmo que não tenha o museu, as pessoas estão aproveitando para conhecer um conteúdo bíblico. De tudo isso que eu trago do Oriente Médio, essa informação toda, eu coloco de maneira didática para entender. Eu dei algumas pílulas aqui, né? E, ao mesmo tempo, eu estou tendo o privilégio de tornar a Bíblia, já que eu falei que não a religião, não o dogma, mas a mensagem bíblica é uma coisa muito importante para eu ficar calado em relação a ela, eu estou passando isso aí para frente. Maneiro. Viu? Maneiro mesmo, Rodrigo. Valeu, meu. Então, eu que agradeço. Como é o teu Instagram? @Rodrigo Silva Arqueologia. Colocar lá, vai aparecer. E não está verificado ainda. Eu pedi ao pessoal do Instagram, quando eu estava a primeira vez no Flow aqui, vocês fizeram um apelo de você ser verificado, o meu ainda não. O cara tem 1 milhão. No nosso caso a gente conversou com um cara, e o cara... A gente ainda tem contato desse cara, Jean? Sei lá, quem é esse cara aí? Tem. Vamos conversar com o cara. Vou tentar te ajudar. Gil, quase 1 milhão lá e não tá verificado ainda. E é crescimento orgânico, viu? Tá lá. Mas brigadão mesmo. Olha, valeu. Eu falei brincando aqui de voltar, mas sempre vi para mim aqui, eu me sinto muito respeitado, muito acolhido. Obrigado por entender o lado do crente. Na próxima, não coloca vodka. Não coloca vodka. E eu fiquei feliz de estar com meu amigo Cléster aqui, que é um cara que eu admiro já de longa data, soube da experiência dele. Fico feliz que vocês trouxeram aqui. Ô, Cléster, ele falou do Instagram dele aí, você tem o Instagram também? Tenho, aliás, uso bastante. Cléster é fácil, né? Não tem outro. É com o K, Cléster Cavalcante. Quem quiser trocar ideia, eu sempre uso mesmo. Agradecer também, cara, muito legal, bacana pra caramba estar aqui. Mas como compra teus livros? Nas livrarias grandes, nos sites de editoras de livrarias, né? Colocar lá no Google, meu nome aparece os livros. Fácil. O Nome da Morte, que a gente falou aqui, o filme está, né, na Netflix, baseado no livro, com o mesmo título, O Nome da Morte. Ficou bacana o filme, o pessoal sempre fala que o livro é melhor, né? Mas o filme ficou bacana. Bom, o autor está dizendo que o filme ficou bom. Não, ficou bom, ficou legal. O Dias de Inferno na Síria, que é sobre minha experiência na guerra, também você consegue encontrar fácil nos sites, nas livrarias. E agradecer, cara, bacana demais, muito legal rever o Rodrigo, tempão que a gente não conseguia se ver. E adorei aqui, querendo me convidar, cara, será um prazer voltar sempre. É sempre legal a gente poder estar com pessoas boas, né? Trocando ideias legais. Sempre, legal, cara. Sempre, obrigado. Sempre gostoso. Obrigado. Bom, obrigado mesmo vocês dois aí. Segue os caras, tá tudo aqui no comentário fixado. É isso, já? Tá tudo aqui no comentário fixado aí, os links para vocês seguirem eles aí com um clique só, moleza, tá bom? Segue a gente também, se inscreve aí, dá o like.